Olá pessoal, estamos aqui com esse novo projeto, né? Vamos fazer essa apresentação aqui das últimas duas aulas, conforme a gente já tinha combinado, tinha falado na nossa última capacitação, e eu espero que surta o efeito também, as pessoas possam assistir aqui. Então eu vou fazer essa apresentação aqui, estou junto comigo está o professor André Avanço, né, que como eu tinha falado na última aula, a gente tinha conversado, né, especialista em História de Israel. Olha ele aí. Olá, professor Reginaldo, olá, professores. Mais uma vez é uma alegria aqui estar juntamente com o professor e também fazer parte aí de estar aprendendo também da palavra de Deus. Como o professor Reginaldo bem disse, é que eu gosto dos judeus, né? Eu gosto da história de Israel, então nós estamos aqui juntamente para aprender. É isso aí. E assim, né, nós vamos falar hoje sobre Manassés e Josias, as últimas duas lições aqui desse nosso livrinho. Depois, no seu tempo, aí nós vamos apresentar o novo livro aí, enfim, né? Mas tá aqui o professor André Avanço, que é o especialista, o expert no assunto aí, e nós vamos fazer nesse formato aqui realmente de apresentação e bate-papo, né? Tem alguns aí que talvez vão ficar um pouco entristecidos porque não vão ver a nossa carinha, né? Porque a Exato. apresentação é só... na tela vocês vão ver só a apresentação. E vocês vão ter que se contentar com a nossa voz, né, Avanço? Exatamente, professor Reginaldo. Então vamos lá, né? As aulas 12 e 13 e já vamos começar justamente com um rei péssimo, né? Vamos se utilizar desta palavra, né, professor Reginaldo? E o Manassés ele tem uma característica interessante, né? Que é o rei arrependido, né? Exato. É que ele começa com o pé esquerdo, ele foge um pouquinho à regra da grande maioria dos reis. Pode perceber que os reis bons, quando você pega no texto, né? Vai pegar Uzias, e vários outros aí, né? Começam bem e depois daquela escorregada lá no final. Perfeitamente. Manassés é o contrário, né? Isso. Manassés, a narrativa é o contrário. Ele começa fazendo o que era errado, né? O texto ele fala que ele não agiu conforme seu pai, Exato. Ezequias, que foi o reformador, que reformou o templo, restaurou o sacerdócio, conforme nós vimos lá na última aula. E Manassés tem esse fator aí que vai contrário a esses demais reis, né? Ele começa mal, fazendo o que é errado, sofre as consequências, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O professor Sim, Avanço vai falar sobre sim. essa questão. E já alerta de spoiler aí, né? No final ele acaba se arrependendo, se voltando para Deus, fazendo aquilo que é correto e Deus então o perdoa, né? Mas o professor Avanço pode ficar à vontade aí para dar as explicações. É até interessante analisar, professor Reginaldo, que é algo até mesmo um pouco complexo de entendimento, porque Manassés, como você bem frisou, é filho de Ezequias. Ezequias foi um belíssimo rei trazendo reforma, e só que o exemplo bom do pai não foi suficiente. Ele sabe da história, aquilo que Deus, o Eterno bendito seja, fez para Ezequias e para o povo, mas ele opta, eu quero usar esta opção e gostaria que os professores se atentassem para esta palavra, por quê? Para deixar bem claro que o ser humano ele é livre para escolher, mas ele não é livre nas consequências. Esse é um ponto interessante que o professor Avan já começa falando aqui, né? Você pega Manassés, ele cresceu, ele toma o trono aos 12 anos, Bem jovem. né? Bem jovem. Mas ele cresceu ali no palácio, ele Exato. cresceu junto com seu pai, vendo Exatamente. aquilo que seu pai fazia, a restauração que houve ali em Judá. Então, realmente, foi uma opção, né? Exato. E olha que interessante, na tela tem um versículo de 2 Crônicas 33:9 que Uhum. vai falar o seguinte, que ele fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. Quer dizer, ele não Olha se isso. contentou em simplesmente ir contra aquilo que o pai tinha feito. Ele fez pior não só que aqueles reis maus, mas o texto fala que ele fez pior que as nações que viviam ali
e que foram destruídas por causa da idolatria. Então imagina aí, né? Haja vista que eram 10 nações, cananeus, girgazeus, heteus, heveus, amorreus. Então são várias nações ali que estavam instituídas. Daqui a pouco nós vamos, professor Reginaldo, mostrar aqui na tela para vocês, professores, os atos ruins de Manassés, a tal ponto que um dos maiores pecados considerados abomináveis começou a passar os filhos ao fogo para servir ao deus chamado Moloque. Então é algo que nós precisamos nos atentar e esse texto, a vida deste rei Manassés, deixa bem claro e explícito nas escrituras sagradas que o ser humano ainda é livre para escolher o seu caminho. Mas lá na frente, saiba de uma coisa, Deus vai julgar. Tanto a mim, quanto ao professor Reginaldo, quanto aos professores que estão ouvindo, e também aos alunos, aos nossos irmãos, ou seja, ninguém deixará de passar pelo juízo. E Manassés, exatamente, o pecado foi tão grande, professor Reginaldo, que depois nós vamos aqui mostrar na tela para os professores, que o povo, o início realmente, é aqui que eu quero atentar, o início que pelo qual é como se fosse um relógio egípcio, ou seja, aquele relógio de areia, é virado contra Judá e Jerusalém. Por quê? Porque tem um versículo que nós vamos mostrar depois que diz assim, que o pecado foi tão grande, mesmo com o arrependimento do rei Manassés, olha isso, professor Reginaldo, mesmo com o arrependimento dele, o povo, muito do povo ainda continuou a pecar. A ira do Senhor não se aplacou e pelo rei Manassés, Deus já deixou bem claro, assim como eu fiz com Israel, ou seja, o reino do norte, que já foi cativo durante esse período de tempo, lá para a Síria, eu vou também levar Judá e Jerusalém cativo para a Babilônia. Ou seja, logo mais, nós vamos falar sobre isso, que o pecado de uma liderança, o povo também padece. Então, é algo muito sério que nós precisamos analisar, professores, e é um pecado de um líder espiritual dentro de casa, a família padece, haja vista Davi. Davi, quando cometeu os seus erros, como se diz, respingou em quem, professor Reginaldo? Primeiro em sua família, e outros pecados que ele cometeu também respingou aonde? No povo. Então, é muito grave. E também nós estamos aqui com esta aula para exatamente trazer a admoestação, ou seja, a repreensão de Deus e para que nós possamos nos atentarmos em andar conforme a palavra de Deus. Manassés, ele vai se arrepender, mas por causa da sua opção, Deus já havia decretado. Nós vamos ver que depois, Josias, ele vai ser um dos maiores reformadores. Mas o que vai acontecer depois de Josias? O povo vai cativo para a Babilônia. Mas é a partir daí do reino, né, de Manassés que a ira do Senhor é tão grande que ele já determinou, o povo verdadeiramente vai para a Babilônia. Então, como o professor Reginaldo diz, ele é descendente de Davi, Manassés, né, descendente da tribo de Judá. Seu pai é Ezequias e vem ele, idade ao assumir ao reino 12 anos, e olha que interessante aqui, professor Reginaldo, reinou por 55 anos. É o rei que mais tempo reinou, né? Exatamente. Se você pegar, acho que o segundo com 52 anos, e Manassés é o rei que mais tempo fica no trono, né? Por Exatamente. 55 anos. Se você pegar aqui, posso... Por favor. Aqui, na tela seguinte, né? Você tem aquele trajeto ali dos reis, né? O esqueminha aqui, você percebe aqui o tempo em que Manassés reina realmente é um tempo grande, bem né? considerável. Bem considerável. Deixa eu só fazer um comentário aqui, professores. Se você pegar na revistinha do professor do aluno, não vai ter isso, mas na revistinha do professor, na página 84, ele faz um comentário ali no item 1, o filho ímpio de um pai justo e fiel. Você vai encontrar um texto em azul ali. Tá? Tem um comentário a respeito de um historiador que afirma que Manassés havia presenciado tanto a cura do pai
quanto o livramento do povo Senaqueribe, de né? Senaqueribe, tá? E assim, é um pouco improvável isso. Por que que eu vou falar que é improvável? Ezequias, após a sua cura, ele recebe mais 15 anos, Perfeito. 15 anos de vida. Manassés toma posse do trono com 12, na morte do seu pai. Então, quando seu pai, Ezequias, morre, ele tem 12 anos, ou seja, ele não havia nascido ainda quando Ezequias foi curado. Uhum. Tá? E a cura de Ezequias foi posterior ao livramento das mãos do rei Senaqueribe. Então é pouco provável que isso realmente aconteça. Porque ele fala a respeito da data, que ele coloca o ano de 709 a.C., que acaba encaixando, mas cronologia bíblica é sempre aproximada, então pela narrativa bíblica é pouco provável que ele tenha presenciado esses fatos, né? Até pelo fato de que, como ele vive mais 15 anos e Manassés tinha 12, ou seja, quando ele é curado, Ezequias, ou melhor, Manassés ainda não tinha nascido, né? Perfeitamente. Somente 3 anos depois da cura de Ezequias é que nasceria, então, Manassés. Até mesmo, professor Reginaldo, os sábios, né, eu consultando os comentários, né, dentre os teólogos rabínicos, eles passam essa informação, porque existe as duas vertentes, dizendo que Manassés presenciou e a outra não presenciou. Com as datas realmente, de data de nascimento, a data pelo qual Ezequias foi curado, não bate realmente. Mas é só para questão de informação. Nós não podemos. Sim, é importante isso. Nós não podemos afirmar, né, que Manassés presenciou ou não presenciou, mas acima de tudo, nós temos que entender a questão da cultura judaica, que o filho ele vai crescendo, um filho judeu ele vai crescendo diante do aprendizado da Torá e também com o exemplo da família. Isso extremamente importante os professores saberem, para deixar bem claro que Manassés não era uma pessoa pelo qual desconhecia a palavra de Deus, pelo contrário, ele vem de uma família pelo qual é uma família ortodoxa, principalmente Ezequias, pelos atos de Ezequias já deixa bem claro que o seu coração está voltado à palavra de Deus, então basicamente ele sabe da história. Ele pode não presenciado ou presenciado, mas ele sabe da verdade, que fique bem claro isso. Porque tem duas coisas que a gente precisa colocar aqui na balança, né? Sim. Assim, contra Manassés, vamos dizer assim, né? Primeiro, o fato de que todo menino judeu, independente de estar no palácio ou não, ele é instruído na lei. Perfeitamente. E segundo, que ao contrário de muitos outros reis que tiveram os pais maus, que fizeram o que era errado, ele tinha um pai que zelava pelo nome de Deus. Perfeito. Então você tem essas duas razões aí, pelas quais Manassés se torna indesculpável em relação às atitudes que ele tomou, né? Exatamente. E aí nós vamos falar um pouquinho, acredito que um pouquinho mais para frente, nos atos ruins dele. Nos atos ruins e depois do arrependimento. Isso. Que aí nos faz lembrar aquele texto que fala que nós devemos instruir o menino no caminho que deve andar. Provérbios. E quando for velho não se desviará, né? Exatamente. Ou seja, e se desviará, ele se lembrará. Exato. E foi o que aconteceu com Manassés, né? Ele se lembrou das instruções que havia recebido. Mas vamos lá. Vamos dar sequência. Aí nós vemos os atos ruins de Manassés, né? Eu trouxe juntamente com os comentários talmúdicos, né, dos rabinos, umas coisas em detalhes, mas vocês, professores, podem também acompanhar com a revistinha aí. Primeiro, né, coloquei ali em cima o exemplo de seu pai Ezequias, de conduta boa, não serviu de exemplo para ele. Sendo assim, como nós já comentamos, escolhendo ele fazer o contrário. Primeiro ponto, ele já parte para o pecado pessoal, ou seja, apostasia. Nós precisamos definitivamente, professor Reginaldo, entender esta palavra apostasia. Porque um dos sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Paulo descreve em Tessalonicenses, é a apostasia, a manifestação da apostasia. Apostasia, professores, significa abandono deliberado da fé, ou seja, ele não quer, ele sabe o que é o certo,
e o errado, mas ele opta o quê? Pelo errado. Então, Manassés sabia o que era certo, Manassés tinha sobre ele todo o ensinamento da palavra de Deus, mas ele se afasta, praticamente se tornando, sim, nós podemos falar que ele se tornou um apóstata, mas graças a Deus pelo arrependimento dele, mas ele se apostatou, ou seja, ele abandona ao Senhor e os mandamentos. Esse é o primeiro ponto, ele se desviou primeiramente. Segundo ponto, ele determina os sacrifícios idólatras nos altos, ou seja, ele faz altares para Baal e Azera e os servem. Isso era tão grave que só houve um rei diante de todos os reis que fez isso, Acabe. Acabe, o rei de Israel, foi ele, né, que casa com uma Ciro-fenícia por nome Jezabel, e Jezabel servia a Baal e Azera e permite e determina no Reino do Norte as construções. Os outros reis, professor Reginaldo, do Reino do Sul, nunca fez isso. Manassés é o primeiro a fazer isso no Reino de Judá, para vocês terem uma ideia, o nível de apostasia. E também vai falar, continuando, né, que ele fez, como fala, abominações de outros povos. Como nós citamos aqui, o versículo-chave que eu quis citar, que ele fez errar tão grandemente o povo que ele traz as abominações de outros povos. Ou seja, os cananeus que ali estavam, que eram os girgazeus, heteus, heveus, as 10 nações que Deus já tinha falado para Abraão, né? Daqui a pouco o cálice da minha ira vai transbordar, ainda não chegou, mas quando chegar eu vou expulsar. O que significa abominações de outros povos? Manassés e o povo praticaram os pecados dos antigos povos que estavam na terra. Se você analisar, professor, pega as tuas escrituras sagradas, dá uma olhadinha em Levítico 18:37, lá vai falar sobre isso. O que é essas abominações? Imoralidades sexuais, vai vendo o nível. Imoralidades sexuais, que tem até mesmo a volta de homossexualismo, lesbianismo, tá? Fornicação, prostituição e por aí segue as imoralidades sexuais. Idolatrias e até mesmo derramamento de sangue inocente. Por quê? Nem todo o povo que estava sob o domínio de Manassés aceitou a sua direção e a sua ordem. Existia, nós temos que entender que no meio da apostasia, Deus sempre guarda os seus. Houve um povo no Reino do Sul que eles guardaram a palavra de Deus, que não quiseram servir Baal, que não quiseram servir a Azera, e o que aconteceu? Foi dado a ordem para exterminá-los. E é daqui, professor Reginaldo, que segundo os sábios rabínicos, eles trazem essa interpretação que por que Deus envia esse povo para a Babilônia? Por causa do derramamento de sangue inocente. Aliás, desculpa cortar, avanço, mas aqui, segundo Crônicas 33:4, que é um dos versículos que me chama muita atenção quando a gente fala a respeito de Manassés, fala, edificou altares na casa do Senhor. Isso, nós vamos entrar daqui a pouco. Edificou altares na casa do Senhor. É algo que pelo qual assusta, né, para que nós possamos entender. É bom sim, professores, vocês frisarem isso, para que não se assuste, né, porque trazendo para a prática pessoal desde já, infelizmente nós vemos pessoas, cristãos, nossos irmãos no nosso meio que estavam firmes e caíram. E fazem práticas absurdas, escandalosas. Para você ter uma ideia que não é demérito do nosso tempo isso. Olha Manassés, começou aí, começou a matar pessoas pelos quais não quiseram e não aceitaram as suas determinações. E analisando as questões aqui, eu gostaria que vocês abrissem depois em Deuteronômio 18:12, que Deus fala que quem praticar todas essas abominações, e principalmente se Israel praticar essas abominações, Deus os expulsaria da terra. Então, é aqui que nós temos que entrar e frisar que Deus, na sua presciência, ele já vai alertando o povo. E ele já vai dizendo, olha, se vocês pecarem da mesma forma que pecou estes povos, eu vou tirar vocês também dessa terra, porque eu escolhi essa terra. E ele já deixou bem claro, se vocês praticarem isso, eu também vou expulsar vocês.
E o segundo, continuando, né, os pecados, e também ele começou a adoração aos exércitos do céu. O que é isso que está lá, que está lá em Reis? Manassés e o povo começou a adorar sol, a lua e as estrelas, que também é expressamente proibido em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Aí entramos nesse ponto que o professor Reginaldo colocou aqui para nós, edificou altares idólatras dentro da casa de Deus, ou seja, lá no templo. O que foi colocado lá? Aqui eu trouxe para vocês alguns comentários rabínicos, o que na verdade ele fez lá dentro do átrio do templo. Fez vasos em honra a Baal e a Zera, e para todos os exércitos dos céus, e instituindo também lá no templo sacerdote para queimar incenso a esses deuses. E as mulheres também teciam cortinas, formando casas para Azera. É só vocês verem que eu coloquei a referência do versículo de 2 Reis 23, 4, 7. Olha o tamanho da abominação, professor Reginaldo. Então, dentro da casa do Senhor, foi feito vasos de honra para Baal e Azera, se estabeleceu sacerdotes para queimar incenso, tudo isso dentro do templo. Olha a situação e o tamanho da abominação. E como o povo, né, quando fala povo, inclui homens, mulheres e até crianças. As mulheres começaram a fazer cortinas e formavam pequenas casas dentro do pórtico do templo para que pudesse consultar ou a Baal ou a Zera. Então é algo de se assustar, né, professor Reginaldo? A gente fica, como é que se diz assim, escandalizado realmente, eu acho que essa é a palavra. E um dos piores também começou a sacrificar os filhos ao fogo em serviço a Moloque. Não para por aí. Começou a trazer de volta a prática de adivinhações, consultar o futuro e consulta aos mortos, feitiçarias, magias negras, tudo isso proibido, como está em Deuteronômio 18, versículos 9 até o 14. E o pior de todos é esse que nós já citamos, derramou sangue inocente. Uma das causas, como eu coloquei aqui, né, no item 7, da destruição do templo, foi devido a estes atos vis. É por isso que eu também citei aqui 2 Reis 21, que diz assim: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas o quê? Abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Então, olha o tamanho da perversidade. Eu vou usar esta palavra, que não vejo outra pior que essa. A perversidade que esse rei comete e também faz o povo pecar. Se a Bíblia fosse um código penal, ele ia ficar um bom tempo na cadeia, né? Ele ia ficar preso um bom tempo por tudo que ele fez, né? Por tudo que ele afrontou da palavra de Deus, aquilo que a palavra proibia que se fizesse, e assim como outros reis, né, que fizeram da mesma forma, parece que pega e lê exatamente ao contrário, né? Exato. Tudo aquilo que está lá faz exatamente ao contrário que aquilo que não é para fazer. Eu vejo o caso de Salomão, né? Perfeito. Quando o texto de Deuteronômio 17 vai falar para ele não multiplicar cavalo, não multiplicar mulher, não multiplicar riqueza, e quando você vai olhar na prática, ele fez tudo isso, né? Exatamente. Então, riqueza foi um homem extremamente próspero no seu tempo, sim, tanto que a fama correu por toda a terra daquele tempo. Foi para o Egito buscar cavalos, melhores cavalos que existiam naquela época, né, e multiplicou grandemente o seu exército, lembrando que o cavalo naquela época era uma arma muito poderosíssima para ser utilizada durante as guerras, né? E mulheres nem se fala, né? Mulheres nem se fala. Então, aqui, mesma coisa, Manassés, parece que ele leu o contrário, né? Daquilo que estava lá em Deuteronômio, aquilo que a palavra ensinava para não fazer, que era proibido, ele foi lá e fez. Não é também, né? Eu vou mais uma vez dizer que não é demérito também dos tempos antigos, né? O tempo dos reis aqui. Quantas pessoas hoje nós, professores, trazendo uma aplicação pessoal, nós instruímos a verdade, mas ela escolhe não fazer a verdade. E eu acho que esse é um ponto que nós precisamos frisar bastante, que é a questão da escolha. Exato. A informação você tem, perfeito, a informação nós temos, o conhecimento da palavra de Deus nós temos.
Agora precisa obedecer. Né? Perfeitamente. E ele sabia, né? Volto a dizer, ele sabia do que era certo e o que era errado. E se você analisar, professores, lendo e vendo tanto em Crônicas quanto no livro dos Reis, quando fala a história de Manassés, fala que ele provocou a ira do Senhor. Então, ou seja, como é que ele pode, eu gostaria de fazer essa pergunta, como é que ele pode provocar a ira de quem não conhece? É aí que nós adentramos e frisamos esse ponto. Ele fala que tudo isso fez Manassés para provocar a ira no Senhor. Então, já que quis, vai vir também a justiça e ele vai colher. E gostaria que vocês analisassem, depois abrissem Gálatas no capítulo 6, o versículo 2 vai deixar bem claro que está aqui também no slide, que logo mais nós vamos ver, que diz assim, que de Deus não se zomba e não se escarnece, aquilo que o homem plantar, ele vai o quê? Colher. Então, só analisando então, o contexto geopolítico. Com isso, Judá está em terrível pecado contra Deus. E analisando o contexto geopolítico, Deus vai começar a levantar. Primeiramente, Deus vai enviar os seus profetas, mas Manassés e o povo não dá ouvidos. Agora Deus promete também retribuir. Eu gostei dessa palavra que você usou aí, retribuir, né? Porque Exato. Quando você fala em retribuição, normalmente você lembra de algo positivo. Perfeito. Né? Fala, você vai me retribuir algo que eu tenha feito, no caso, de bom, né? Mas a retribuição, ela também faz sentido quando você fala das coisas ruins que se fez, né? Então é a retribuição daquilo que você fez de bom com o bem. E daquilo que você fez de mal com o mal. Então Deus paga o mal com o mal, né? Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da lei da semeadura. Perfeito. Aquilo que você semear, você vai colher. E essa lei da semeadura servia tanto para o tempo dos reis, anterior ao tempo dos reis, e para os nossos tempos também. Exatamente. A palavra retribuir aqui, eu fiz questão de se utilizar desta palavra, porque aí, na verdade, nós temos que entender que Deus está como um agente passivo aqui. Na verdade, está vindo o saldo. Vamos colocar assim, o saldo bancário de Manassés, que até mesmo não foi encontrado. Como aconteceu o filho de Nabucodonosor, né? Que tem o caso lá que os professores também já conhece, que foi a mão escrita na parede e foi dado a sentença. Então, na verdade, não é que Deus está pagando o mal com o mal. Por isso que eu pedi e gostaria que os professores transmitissem isso também para as suas classes. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que deixa bem claro isso, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Na verdade, Deus está dando o fruto. Essa retribuição Deus está dando o fruto pelo qual ele plantou a sua semente. Então, o que aconteceu? Deus vai permitir a Assíria invadir Jerusalém e olha como que tira o rei, com ganchos presos sobre a sua carne, olha isso, cheio de cadeias. É como fisgar um peixe. Para quem já pescou aqui, tá entendendo o que eu quero dizer. Quando você fisga pela boca, você vê lá o gancho, né? Porque o anzol nada mais, nada menos é um gancho. E ele é colocado sobre as suas costas, isso, os sábios dão detalhes sobre isso, é colocado gancho sobre, argola sobre a carne desse rei, e ele é levantado pelos ganchos. E a tal ponto que todas as suas mãos e pés e corpo é amarrado com cadeias. Né? É um nível de humilhação. E um detalhe, né? Você vê que a Assíria, que havia sido expulsa por ação divina no tempo do seu pai, ou seja, não fazia tanto tempo assim, né? No tempo do seu pai, volta para lá, e aí nessa ocasião eles obtêm sucesso e acabam levando em função daquilo que Manassés havia feito. Ezequias foi ao contrário, Ezequias clamou a Deus, buscou a Deus e Deus agiu. Exatamente. Manassés fez aquilo que era errado e uma hora a conta vem, né? É como se você tivesse uma conta bancária com um limite de crédito lá na conta. E ao invés de você depositar, você só saca. Vai ter uma hora que você não tem mais de onde sacar e vai começar a ter que pagar essa conta com juros. Com juros, né? Perfeitamente. E é isso que estava acontecendo aqui com Manassés. E com isso foi levado cativo para a Babilônia. E
Aí que eu quero entrar, professores, na questão seguinte: quando nós falamos de promessa de Deus, nós temos que entender, e é óbvio que nós não somos videntes aqui, né, professor Reginaldo? Isso. Mas quando falamos de promessa de Deus, só falamos de bênção. Nem sempre nós temos que entender aqui que as promessas de Deus é somente as bênçãos. Pelo contrário, as promessas de Deus, para quem não sabe, são 613 mandamentos que Deus outorgou ao homem. E sabemos disso, os professores também sabem, ninguém consegue cumprir todos. Mas é interessante analisar que dos 613, mais de 55%, ou seja, mais da metade, são mandamentos de proibições. O mandamento que pelo qual Deus ordena nós fazermos para o bem, vai vir a promessa da benevolência divina. Mas se a pessoa também, aquilo que Deus proíbe a pessoa fazer e a pessoa vai e faz, também tem uma promessa de correção e até mesmo o julgamento divino de Deus. Por isso que eu coloquei aqui no slide, é um pouco forte, mas é preciso que nós analisemos isso. As promessas de Deus, ela nunca falha ou tarda, né? Nós temos que lembrar, sim, das benevolências de Deus para as nossas vidas, porém não é só de benevolência que as promessas de Deus estão inseridas. Olha lá em 2 Crônicas, professores, capítulo 7, os versículos 19 e 21, está escrito assim, ó: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então, olha isso, olha a promessa: os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Olha só, aí é uma promessa. É uma promessa. É uma promessa. Agora, me fez lembrar da promessa que Deus fez lá no Éden, com Adão. Olha, se você comer desse fruto, certamente morrerás. É uma promessa. É uma promessa. Perfeito. E o que aconteceu quando ele comeu do fruto? Ele morreu instantaneamente? Não, mas ele morreu espiritualmente e teve a sua vida limitada. Ou seja, aquilo que era para ele ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida sem o conhecimento da morte, trouxe morte para ele. É a promessa. É a promessa. É a promessa. É a promessa. Por isso que eu trouxe para vocês, está em Gálatas, capítulo 6, não erreis. De Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Toda retribuição, preste bem atenção, professores, que eu vou dizer a vocês. Toda retribuição divina, Deus está como agente passivo. Ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. Quando nós falamos o mal, na verdade Deus está aplicando a justiça. É que é ruim para aquele que recebe. Por isso que nós falamos isso. Deus, na sua essência, ele não pratica o mal. Ele retribui através do juízo o mal, que pelo qual foi a pessoa que fez. Então, basicamente, talvez vocês me perguntem, então é errado dizer que Deus ele retribui o mal? Sim. Com o mal? Sim. Por isso que você citou, né, professor? Eu já achei interessante o versículo que você citou, porque também é nos dado a ordem o seguinte: quem faz o mal para você retribui com o bem. O bem, nós temos que entender a ótica divina. Deus é um ser santo e justo. Quando o mal vem para esta pessoa, não é Deus que está retribuindo o mal, mas Deus está permitindo a consequência ruim para esta pessoa devido àquilo que ela plantou. E você percebe que Deus pede para que nós ajamos dessa forma, né? Ou seja, retribuir o mal com o bem. Né? Como Deus exigiria se ele próprio não age dessa forma? Então, completamente errado dizer que Deus está retribuindo o mal com o mal. É a consequência. É aquilo que o homem plantou. E não foi por falta de aviso, porque nós vimos aqui na palavra de Deus, de uma forma bastante explicada e completa, que
já havia o aviso. Falou, se Perfeito. você fizer, é aquela questão da bênção da maldição. Se você Perfeito. fizer assim, você vai ser abençoado. Onde você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. E você vai ser próspero. E a nação vai crescer. Agora, se você fizer assim, 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 então todas essas maldições virão sobre ti. Isso é a promessa que está lá na palavra de Deus. Então ninguém pode dizer que, principalmente quando nós tratamos de reis de Israel e de Judá, ninguém pode dizer que desconhecia, porque todos eles foram ensinados na palavra da lei e eram orientados, inclusive, a andar com uma cópia da lei junto de si, para que meditasse, para que lesse todos os dias. E na era dos reis, como os professores também já foram informados, havia, como eu digo, a trinca de comando, né? Eu chamo assim, havia o rei, o profeta e o sumo sacerdote. A palavra de Deus foi entregue, nós vamos ver isso no rei Josias, né? Porque foi encontrado o livro da lei. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, mas nós vamos entender o que é o livro da lei. Mas era o sumo sacerdote, estava juntamente com o rei, e o rei buscava as orientações, além de ele ter uma Sefer Torá, uma pequena, né, compilação da Torá, meditando nos mandamentos, andando no bolso com ele, como nós temos até hoje as Bíblias pequenas, que é colocado nos bolsos. Os reis também tinham as pequenas Torás, compilações pequenas, para onde ele fosse no território de Israel, ele tirasse um tempo para a meditação na Torá. E qualquer dúvida em questões de sacrifícios de festas, o sacerdote estava ali à disposição. Então, agora Manassés está na Babilônia. E é o momento de meditação de tudo que pelo qual foi feito até agora, né? E agora, exatamente, a hora que a casa cai, Perfeito. ele para pensar e ver o que ele fez de errado, né? E esse é um ponto importante, né? Que nós vamos falar agora a respeito do arrependimento de Manassés. Isso. E eu vi aqui que você colocou alguns passos importantes, né, a tomar em relação ao arrependimento. Né? Aqui, lá embaixo você coloca, né? Você vai ler isso. Aqui mais em cima, mas lá embaixo está escrito assim, o arrependimento faz com que o mal final, ou seja, maldição definitiva e morte espiritual, então nós estamos falando aqui de algo que pode acontecer de pior na vida do ser humano, Exato. Que é a chamada na Bíblia de segunda morte. Perfeito. Né? Para que se evite essa maldição definitiva, a maldição eterna, a morte espiritual eterna, né? Que ela venha sobre as nossas vidas. Esse mal que nós recebemos em paga pelo que nós fizemos de errado, ele nos auxilia a tomar esses passos para o arrependimento. Perfeitamente, né? Professor Reginaldo. Isso que eu quis colocar, porque para deixar bem claro, né? Ninguém está ausente do julgamento divino. Esse é o primeiro ponto. O cristão, se ele cometer os seus erros, ele vai ser julgado. O ímpio também vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados. Mas o poder do arrependimento, eu quero que os professores também, com as suas respectivas classes, falem sobre isso, do poder do arrependimento. Né? Nós sabemos que o ser humano, ele anda por algum tempo no erro. Mas quando se arrepende, nós temos que entender que a paga de até aquilo que ele fez pode acontecer na vida dele. Mas a partir do arrependimento em diante faz com que isso, ou seja, a maldição definitiva e morte espiritual não atue. Já me perguntaram nas classes teológicas, perguntando para mim assim, não sei se perguntou para o professor, dizendo assim, defina para mim, professor, o que é eternidade. O que é eternidade? Né? É algo que pelo qual nós falamos, mas nós não entendemos. Mas uma vez me veio o entendimento seguinte, para vocês querem saber o que é eternidade? Sim. Falei, é algo que não tem volta. Falei, eu defino eternidade assim, é algo que não tem mais volta. Ou seja, se entrar para o caminho da salvação, é porque a sua escolha e os seus atos condiz para que você recebesse ou passasse pelos portais da eternidade. E você está o quê? Vamos dizer essa palavra, blessed, ou seja, abençoado. Mas quando a pessoa escolhe fazer o mal e não aceitar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela também vai para a eternidade.
mas essa eternidade é uma eternidade o quê? Chamada de morte espiritual. Vai ficar na mente dela o seguinte: poxa, eu poderia fazer o que é certo, eu sabia o que é certo, mas eu não fiz. Só que já não terá mais arrependimento. Então, resumindo, a eternidade é isso. É quando nós pisarmos, é algo que não tem mais volta, o caminho pelo qual foi escolhido. Ou seja, o tempo de se tomar a decisão para o arrependimento é hoje, é agora, hoje. né? Por isso que Manassés, ainda em vida, né, estando já na Babilônia humilhado, ele vai se arrepender, né? E esse texto de 2 Crônicas 7,14 Mais uma promessa, né? É importantíssimo aqui dentro desse contexto, né? Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, né? Então, primeiro passo, né? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, olha só, o primeiro, reconhecimento do erro. Você tem aqui o reconhecimento, se humilhar, orar e buscar a face. E buscar naquele que é poderoso para perdoar, né? E se converter dos seus maus caminhos. Até Perfeito. A palavra conversão significa mudança total de rumo. De rumo, perfeito. Conversão significa, não é uma volta 360, né? Se você exato. der uma volta 360, é um ciclo, você né? vai ficar no mesmo lugar. Vai virar um ciclo. Vai ficar no mesmo lugar. Então exato. É uma volta de 180 graus aqui no caso. A pessoa ela muda de fato ali o seu caminho. E nós vamos ver os passos, então, que são importantes analisar, relacionados, então, ao arrependimento. O arrependimento vai acontecer na vida de uma pessoa se, primeiramente, ela se humilhar, ou seja, reconhecer que ela errou. Este é o primeiro ponto, chegar diante de Deus e falar: Senhor, verdadeiramente, eu fiz o mal. Deixar bem claro, porque tem muitas pessoas, professor Reginaldo, que se achega diante de Deus e não se humilha. A questão, quando a Bíblia fala se humilhar, não é trazer só na parte, né? Vou usar o contexto histórico judaico. Não adianta nada se vestir de pano de saco e jogar cinza sobre a sua cabeça se o seu interior não reconhece essa maldade. Então, o primeiro ponto para que o perdão de Deus, é isso que eu quero frisar, o perdão de Deus venha sobre a pessoa, que a pessoa reconheça verdadeiramente que ela errou. E falar: Senhor, eu errei, necessito de um conserto. E necessito da tua obra na minha vida, da força do teu Santo Espírito, para que eu não cometa mais esse erro. Esse é o primeiro ponto. E aí o arrependimento começa a trabalhar em nossas vidas. O segundo ponto, o arrependimento se dá quando a consciência reconhece o pecado e o erro. Então, nós analisando aqui, professor Reginaldo e professores, é uma sequência de decisões. Veja bem, estou usando essa palavra de decisão, porque no final são as pessoas que decidem. Então, o arrependimento ele se dá quando a consciência reconhece o pecado e o erro. Então, quando traz dentro dele, ele olha para dentro dele, vê a maldade, e aí a consciência fala: meu, você precisa consertar isso. Começa o trabalho do arrependimento de Deus dentro da pessoa. Terceiro ponto, o arrependimento acontece através de uma vida de oração. E o quarto ponto, o arrependimento acontece com a busca incessante a Deus. Só vocês analisarem, professores, na revistinha que tem esses passos, e eu trouxe aqui no slide, trazendo um pouco mais de prática. Gostaria que vocês trouxessem para os alunos, ou levassem para os alunos, né, que os passos para que o arrependimento aconteça na vida da pessoa. Nós sabemos, Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 16, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele só vai trabalhar se primeiramente a pessoa permitir fazer com que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas. A pessoa tem que permitir. Como que é essa permissão? Através da humilhação e trazendo em sua consciência o reconhecimento do pecado e do erro. Então, são esses 4 passos que a pessoa precisa dar, e gostaria que os professores fossem enfáticos nisso, né, professor Reginaldo, trazendo para a classe que o perdão de Deus vem
quando a pessoa ela dá os primeiros passos diante de Deus. Então, ao dar esses 4 passos para a manifestação do arrependimento, certamente, olha isso, as nossas orações vão ser o quê? Ouvidas. E Deus levantará mais uma vez ao que buscá-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Por isso eu deixo esse versículo, encerrando sobre o rei Manassés, o seguinte, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas é necessário, hoje, para que a pessoa sinta o amor de Deus, sinta o perdão de Deus. O que é o perdão de Deus na vida da pessoa? A partir de quando a consciência dela começa a deixar de ficar pesada. Já visto que tem pessoas que quando comete o erro, ela já não dorme mais, professor Reginaldo, ela fica com a consciência muito pesada. Ela sabe que errou, que ela pecou contra o próximo e contra Deus, mas agora ela precisa de um retorno, Vou usar a palavra hebraica techuvá, ela precisa voltar. Mas com isso ela tem que se humilhar. Ela já tem que falar, nossa, eu preciso do perdão de Deus na minha vida, eu necessito do perdão daquele que pelo qual eu feri. E na sua consciência falar, Senhor, errei. Aí a sua oração, a nossa oração, professores, vai ser atendida e Deus vai sarar a nossa terra. Até porque a própria Bíblia nos diz, aquele que diz que não tem pecado é reputado por mentiroso. Mas nos foi dado um advogado, nos foi dado alguém que intercede por nós. A palavra diz que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, havendo o arrependimento sincero, e aqui foi colocado de uma forma perfeita pelo professor Avanço, havendo arrependimento sincero, que é aquele que causa uma tristeza realmente pelo ato, não simplesmente um remorso e daqui a pouco já está fazendo novamente, mas realmente é uma necessidade de se humilhar diante de alguém que é poderoso para nos perdoar, reconhecer, sentir tristeza por aquilo que fez de errado e mudar o rumo, e dali para frente ter uma vida de busca incessante de Deus, uma vida de oração que é necessário para que nós não caiamos nas tentações. O vigiar, quando se fala, a Bíblia nos exorta a vigiar, é exatamente nesse sentido, que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de busca incessante a Deus. Tem muitas coisas que pode deixar de acontecer nas nossas vidas por 2 aspectos: não reconhecimento de erro e também não perdoar. Então é necessário que nós colocamos, existe essa expressão, a mão na consciência. Ou seja, todos nós precisamos colocar as nossas mãos sobre as nossas consciências e entender daquilo que pelo qual precisa se consertar. Quer seja diante do próximo, porque eu creio, e a palavra é bem clara sobre isso, que quando se você feriu ao seu irmão, mas você pede perdão e também é perdoado, as suas ofensas também diante de Deus é perdoada. Jesus é bem claro sobre isso. Jesus fala, se você não perdoar a ofensa do teu próximo, as suas ofensas pessoais diante de Deus também não será perdoada. Olha isso. Então, tem muitas coisas que podem deixar de acontecer nas nossas vidas pelo simples fato de não reconhecer os nossos erros, permanecendo neles, e também a questão do liberar perdão. A partir de quando Manassés verdadeiramente, a Bíblia fala, depois vocês continuem lendo, lê toda a história biblicamente de Manassés, fala que ele estava angustiado realmente, mas orou de uma forma fervorosa ao Senhor na Babilônia. Por isso que Deus ouviu a oração dele, professor Reginaldo. Ora, ninguém vai orar de uma forma fervorosa se dentro dele ele não tiver feito os 4 passos para o arrependimento. Então, que fique este ensino para os nossos corações, do rei Manassés. Começou ruim, mas terminou. Deu tempo. Mas nós temos que entender que as consequências dessa ruindade ficou. A mancha é grande. E também para os alunos, quando nós formos passar para os alunos, é importante
frisar essa questão, né? Que Deus é longânimo, mas uma hora a conta vem. Isso. E se a conta vier, é saber que ele pode buscar esse mesmo Deus e, se arrependendo, ter o favor divino. Perfeitamente. Muitas vezes eu já fui confrontado com alunos que se sentiam tão culpados por aquilo que tinham feito que não tinham forças nem para buscar a Deus, né? Ficavam remoendo aquilo na sua vida. Uhum. Quando a palavra de Deus diz que se nós realmente nos arrependermos, Deus ele se esquece disso. Perfeito. Né? Deus ele se esquece daquilo que nós fizemos e apaga. É como se não tivesse feito nada para Deus, havendo, obviamente, um arrependimento sincero. Então, nessa questão do arrependimento é importantíssima na vida prática cristã nós buscarmos sempre a Deus. Não sei se tem mais alguma coisa para falar em relação a Manassés. Encerrado. Então, nós já vamos partir para o próximo rei Josias, né? Então, lembrando aí você, professor, tendo o vídeo nas mãos, você pode ali assistir o vídeo no tempo que você quiser, né? No momento que você quiser, até um determinado ponto, e depois continuar vendo o vídeo sem problema nenhum. Então, uma das facilidades que se tem de ter um vídeo gravado, você pode até ouvir mais de uma vez. Então, vamos ver aí se realmente esse estilo agradar aos irmãos. Nós vamos continuar fazendo e gravando os vídeos aí para capacitação, ou seja, não é propriamente aqui ensinar como os professores darão aula, né? Jamais. Simplesmente dar assim, algumas diretrizes, algumas dicas e alguns pontos importantes relacionados a cada lição. Ou seja, dar subsídios aí para que o professor ele possa montar a sua aula de acordo com a realidade da sua classe. Perfeito. Né? Porque, obviamente, você não vai falar com classe de adultos da mesma forma como você fala com classe de adolescentes, por exemplo. Então, as aplicações ali são diferentes. Né? E também, só abrindo um parênteses, professor Reginaldo permitindo, as informações que estão nos slides é um complemento do que está na revistinha. Tá? A revistinha ela tem as informações principais, mas eu, com os materiais pelos quais Deus tem me abençoado, eu tenho adquirido num contexto histórico judaico, então estou trazendo para vocês com riquezas de detalhes para deixar bem claro realmente como o mais real da situação possível. É óbvio, queridos, que Escrituras trouxessem realmente todas as riquezas de detalhes. Praticamente seria 1 quilômetro as Escrituras Sagradas de tanto escrito, mas é necessário as informações para que fique bem claro o entendimento do caminho pelo qual o ser humano ele toma, como Manassés tomou. Agora nós vamos ver Josias, né, professor Reginaldo, que também, olha o título, o último monarca o quê? Benevolente de Judá. Depois de Josias não se levantou mais um rei bom. Aqui depois a gente volta naquela parte, só para essa tela é importante sempre visitá-la. Né? Dá uma olhadinha, porque faz com que nós tenhamos uma visão mais ampla, uma visão geral dos tempos, dos reis, quais eram os profetas que estavam falando naquela época. Então nós entramos aqui a partir de Manassés, a partir de Ezequias, na verdade, num tempo em que a nação do norte, Israel, já não existia mais, já havia sido destruída pela Síria. E nós vemos ali que existe um rei entre Manassés e Josias, então, que é Amon, filho de Manassés e pai de Josias, né? Que foi um rei extremamente mau, andou como nos primeiros passos do seu pai, Manassés. E não se arrependeu ele. Não, esse não se arrependeu. Esse reinou apenas 2 anos, né? 2 anos, e aí seu filho Josias foi colocado, então, como rei. E digamos assim que a partir de Josias começa ali os últimos passos de Judá, antes do cativeiro babilônico, né? Josias o último, depois nós temos outros 4 reis que foram extremamente maus, fizeram aquilo que era errado, e por conta disso, inclusive, a Babilônia vem contra Judá e no final acaba levando em cativeiro, né? O cativeiro ele se inicia, na verdade, em 606, isso, né? Ou seja, ali no tempo do rei Joacás, ou seja, após Josias. Então Josias vamos dizer assim, o último suspiro bom
de Judá, antes do cativeiro, nós estamos falando aqui antes do cativeiro. Tanto que Jeremias lamenta a morte, né, do rei Josias, sabendo que pelo qual agora, tudo aquilo que pelo qual Deus já estava trazendo no coração desse profeta vai acontecer. E uma das coisas que eu acho interessante nesse texto, no texto que fala sobre Josias, para você ver, querido professor, como foi esse período anterior. Então você pega Manassés e Amon. Ilquias, que é o sumo sacerdote, ele acha o livro da lei. Exatamente. Mas como assim acha, professor Avanço? Como ele acha o livro da lei? O livro da lei não era para estar no templo, não era para ser lido constantemente. Como assim ele achou? Ele estava perdido? Sim, nós vamos ver, né, daqui a pouquinho sobre isso, professor Reginaldo. É interessante que, para quem não sabe, foi escondida a Torá. E para, pasme, vocês professores e eu pasmei quando estava lendo, né, nas questões de comentários talmúdicos dos sábios, o que foi achado foi toda a Torá escrita por Moisés. Então não era uma cópia, porque na verdade era para ela estar aonde? Dentro da arca. Já vista que de princípio ela estava dentro da arca. Mas houve um rei anterior, gostaria que o professor voltasse só no mapinha aqui. Se você analisar lá em 722, nós vamos entender por que o livro da lei foi achado. Havia um rei aqui em 722 por nome Acaz. Foi terrível esse homem também. E também ele deu a ordem de queimar todas as compilações da Torá e queimar a Torá. E o sumo sacerdote daquele tempo, sabendo disso, tira a Torá de dentro da arca e a esconde. É por isso que se diz assim, foi achado o livro da lei. No original está lá Torá, eles colocaram a Torá. E verdadeiramente é os 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Os 5 livros pelos quais o Espírito Santo inspirou a Moisés e Moisés os escreveu. Então, para ter uma ideia da situação que estava Judá. Então, quando Ilquias, o sumo sacerdote, né, Josias, ele dá a ordem, né, para que Ilquias vai até o templo para começar a corrigir, lembrando que o templo ainda tinha os vasos de Baal, tinha as tendas, mesmo Manassés se arrependendo, ainda não deu tempo de fazer tudo, ou seja, limpar a casa do Senhor. Então agora Josias, mas antes mesmo, professor Reginaldo, de Josias entrar nessa parte, nós vamos ver primeiramente a introdução, né, sobre Josias. Ele é descendente de Judá, filho de Amon. Nós vimos que Manassés não quis seguir o conselho ou as atitudes boas do pai. Aqui já é diferente. É o contrário, né? É o contrário. Josias não quis ouvir os conselhos maus nem do seu pai e nem do seu avô. Apesar que no final Manassés, o seu avô Manassés, teve um lampejo ali de sanidade e se voltou realmente para Deus, né? Mas principalmente o seu pai Amon, o pai de Josias, fez aquilo que era mal, não se arrependeu, mas Josias não foi influenciado por ele. Olha que interessante. Perfeitamente. Enquanto um decide fazer o que é mal, Josias decide fazer o que é o bem. Por isso que ele é chamado de o reformador. Olha só, Manassés, ele tem um bom exemplo. Sim. E despreza o bom exemplo. Uhum. Josias, ele tem um péssimo exemplo. Uhum. Né? E despreza o péssimo exemplo. Então você vê claramente aqui a opção, a escolha de cada um de fazer. Josias, da mesma forma como foram os reis anteriores, Ezequias, Manassés, Amon, eles tiveram uma criação praticamente idêntica em relação à lei, a instrução naquilo que era realmente para se fazer, os deveres de um rei, enfim, eles tiveram essa instrução e conheciam aquilo que se devia fazer e aquilo que não se devia fazer. Então, mais uma vez aqui é a escolha, né? Josias escolhe fazer aquilo que é correto e aquilo que é agradável a Deus. O tamanho do temor dele a Deus, Josias, eu quis colocar aqui na apresentação do slide, segundo Reis, né, 23, 25. Olha que interessante que está escrito, professores, diz assim, ó: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor. Nós vamos entender isso com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda
a lei de Moisés. E depois deste rei, nunca se levantou outro tal. Interessante isso aí, interessante. Porque quando o texto ele fala isso a respeito de Josias, ele estava fazendo menção a todos os reis anteriores, todos, até Davi. Todos, inclusive Davi. Olha que interessante. Então, para que nós possamos entender o nível de entrega, é essa palavra que nós devemos colocar aqui em questão. A entrega de Josias e o coração devoto ao Senhor, o coração que pelo qual ele vai servir, como é bem claro na Torá, de servir a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, amar, estudar a palavra de Deus com todo o coração, com toda a disposição da alma e com todo fervor. Então Josias ele vai assumir um período de tempo. E para que entenda este versículo, porque se utiliza, né, professor Reginaldo, da expressão converter, né? Parece que ele andou mal. Não, ele não andou mal. Ele já assumiu, mas o contexto era tão ruim, mesmo Manassés se arrependendo, volta a dizer que nós temos que frisar isso. Não houve tempo. E ainda até no tempo de Josias, que fique bem claro, muito do povo não voltou a servir ao Senhor. Pelo contrário, muitos ainda continuaram nos pecados de Manassés, como nós vamos ver alguns versículos que Deus fala através da boca dos profetas. Vamos ver a introdução, né, da pré-reforma. Destacar o nascimento de Josias é interessante, olha isso. Antes de Josias nascer, lá em 1 Reis, no capítulo 13, versículo 2, Deus, através da boca de um profeta, já fala do nascimento do rei Josias. Esse período de tempo do capítulo 13 é Jeroboão, filho de Nebate, o primeiro rei do Reino do Norte. Olha só, quanto tempo, professor Reginaldo, se passou para a manifestação de Josias? Aí nós vemos a presciência, que fique já, olha lá, voltando lá, nesse período de tempo está aqui, ó, Jeroboão lá em cima. Filho de Nebate, olha onde Josias vai se manifestar. Depois é só você calcular entre aqui... Cerca de 300 anos. 300 anos, aproximadamente 300 anos antes, Deus já fala de um homem temente a Ele, de um homem com o coração totalmente voltado a Ele. E olha que interessante, com 16 anos de idade, vamos ver isso, com 16 anos de idade, Josias já estudava a Torá de forma profunda e em oração buscava ao Deus de Davi, seu pai. Exemplo, né? Que diferença, não, professor Reginaldo? Sabe o que me faz pensar? É o seguinte, muito se fala a respeito de testemunhos de vida, né? Então você pega, por exemplo, vamos imaginar a vida de Manassés como um testemunho de vida, né? Fez aquilo errado, ex-bruxo, ex-drogado, macumbeiro, espírita, ex-tudo, né? Tudo. Ex-tudo. Fala, poxa, olha que bênção, olha o que Deus fez na vida dele. Mas sabe o que é um testemunho lindo? Um testemunho lindo é aquele que você vê um menino buscando a face de Deus, buscando fazer aquilo que é correto, né? Coração temente a Deus desde pequeno e nunca se desviar. Isso que é um testemunho lindo. Exatamente, é um pelo qual já ouviu de fato e de primeira instância e ele decidiu com o seu coração servir ao Senhor, já com 16 anos. E olha que interessante, passado 218 anos da última reforma, ou seja, feita por Joás, que nós já estudamos. Agora ele necessitava de uma nova reforma. É aqui, professor Reginaldo, que eu quero adentrar o seguinte: não tem como consertar, não tem como reformar uma vida espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. Tanto é que mais à frente, no encerramento, eu quero falar muito sobre isso, quero que os professores se atentem a isso. Não tinha como Josias implementar uma reforma sem o conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, Deus instruiu aos reis, Deus instruiu ao povo de Israel como devia servi-lo. Assim como nos dias de hoje, nós também cristãos servimos ao mesmo Deus dos judeus, e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós adoramos a Trindade Divina, mas existe um contexto pelo qual Deus nos ordena como servi-lo e como adorá-lo. E a palavra traz isso. Primeiro ponto, que aí agora, ele estudando a Torá, orando, buscando a Deus, ele vai
iniciar a reforma. E a reforma não tinha como ser de primeira instância de cunho espiritual. Josias, já de ordem, manda o escrivão, que vocês têm essa fã, ir ao templo e dar ordem para o Ilquias, o sumo sacerdote, trazer o dinheiro que o templo recebia e entregar aos encarregados da reforma do templo. Com isso, olha lá, Ilquias encontra o livro da lei. É só vocês verem que tem um comentário daquilo que pelo qual nós já comentamos que livro da lei era esse, era toda a Torá. Interessante que eu gostaria que vocês abrissem, depois para acompanhar juntamente com essa introdução da pré-reforma, Deuteronômio 31:9. Por quê? Porque ali deixa bem claro, há uma vertente, é óbvio que vocês não precisam informar isso aos alunos, mas que fique para nós professores, que existem pessoas que dizem que Moisés não escreveu a Torá. Só que abrindo em Deuteronômio no capítulo 31, versículo 9, deixa bem claro que Moisés encerra o livro da lei e entrega para quem? Os sacerdotes, descendentes de Levita. Por favor, Reginaldo, professor Reginaldo, lê para nós. Olha só, Deuteronômio 31, 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Olha isso, que fique bem claro que a Torá estava sobre o domínio, o poder dos sacerdotes. Sacerdotes descendiam da tribo de Levi. Nós temos que entender, como ministrei na aula passada, sobre a questão sacerdotal. A questão sacerdotal dentro da tribo de Levi foi colocado 3 cabeças dentro da tribo de Levi. Os coatitas, descendentes de Coate, os descendentes de Gerson, que são os gersonitas, e os meraris, descendentes de Merari. O sacerdócio vem dos descendentes de Coate. Por quê? Quando você lê e Deus dá ordem, os coatitas, porque existia o tabernáculo. O tabernáculo, ele era móvel no deserto, professor Reginaldo, como nós sabemos, mas havia Deus outorgado 3 líderes, 3 cabeças dentro da tribo de Levi, para que transportasse o tabernáculo. E os coatitas ficaram com os principais utensílios, os utensílios mais sagrados, que era desde o lugar santo e até mesmo o transportar da arca. O sacerdote descende de Coate. O sumo sacerdote descende de quem? Arão. Então, Arão, o sumo sacerdócio vem de Arão. E os demais sacerdotes que transitavam no máximo no lugar santo ali, que fazia-se desde os sacrifícios lá fora e adentrava lá dentro, que trocava os pães da proposição, que acendia a menorá, que colocava o azeite no incensário, mantinha a ordem lá dentro, eram os sacerdotes, que eram descendentes de coatitas. Então, a Torá estava sobre o domínio dos sacerdotes. E olha que interessante, como que esconderam? Como eu falei, como nós iniciamos isso, Acaz, aquele péssimo rei, dá ordem para queimar tudo que é de Torá, todas as compilações e até mesmo original. Mas no átrio do templo, olha lá, a Torá estava. Isso o Talmud rabínico lhes conta a história como que estava lá. A Torá estava escondida em uma fileira de pedras no pátio do templo, olha lá, porque o rei Acaz, que era mau, queimava as cópias das Torás. É terrível, né? Pensar num tempo assim e você perceber que houve alguém que, por temor a Deus e o amor à lei de Deus, à palavra de Deus, a Torá, esconde para que o rei não visse e não a queimasse. Olha só quanto tempo se passa, então, depois em que do tempo de Acaz, né, até o tempo aqui do rei Josias, em que o sumo sacerdote, então, encontra a lei. E olha que interessante, né? Ele faz a leitura da lei. Uhum. O que o rei faz? Ele rasga suas vestes. Rasga suas vestes e fala, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Olha o que nossos pais fizeram. E é por isso que Deus tem mandado os inimigos, tem permitido que os inimigos venham contra nós, porquanto nós pecamos, nós fizemos aquilo que é errado, nós não perseveramos em cumprir as palavras da lei conforme estão lá escritas. Então é uma comoção.
que acontece lá em Judá, em função daquilo. Olha só, é interessante isso, porque Josias já tinha o seu coração voltado para Deus, em servir a Deus. Quando ele vê o que está escrito na lei, ele fala, meu Deus do céu. Pecamos e muito grave Deus. Exatamente. A tal ponto que quando nós, professores, vocês vão estar lendo aí na Escritura Sagrada a história do rei Josias, tem uma parte, né, um versículo que diz, e leu ao rei, né? Mas talvez você se pergunte, a Bíblia não dá o detalhe do que foi lido, mas segundo o comentário talmúdico dos sábios, quando Ilquias entrega a Safã que vai ler para Josias, está lá escrito o trecho de Deuteronômio capítulo 28, versículo 36. Ele vai ler isso para o rei Josias, ou seja, uma promessa de Deus. Ó, o Eterno levará a ti e o teu rei. Aí eu gostaria que os professores lessem isso lá, porque Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos e das maldições. Então, promessas de benevolências e promessa que pelo qual Deus vai trazer o juízo. E nesse versículo 36, está falando exatamente de que se o povo não fizer aquilo que está descrito na lei, que aí a maldição que virá é exatamente ser levada por povos estrangeiros, ser obrigado a cultuar deuses que não são seus. Exato. Olha só, já estava escrito lá, Deuteronômio 28:36, se vocês fizerem aquilo que é errado, outro povo virá e vocês servirão a eles. Olha, para deixar bem claro que isso era Moisés levando ao povo, ou seja, transmitindo ao povo a palavra do Senhor. Então dê uma lida lá em Deuteronômio 28:36, é isso que foi lido para o rei Josias, e o rei Josias rasga as suas vestes e dá início à reforma. Porém, ele não para aí, professor Reginaldo. Olha, estamos na pré-reforma ainda. O que acontece? Ele fala, faz o seguinte então, fala para Ilquias, o sumo sacerdote, consultar ao Senhor agora através dos profetas. E Ilquias indo, né, até consultar ao Senhor através dos profetas, acredito que agora as nossas queridas irmãs professoras vai ficar feliz, vai ter uma profetisa lá. Olha. Profetiza, uma mulher que tinha sobre ela o espírito de profecia, ou seja, ela tinha um espírito de profeta juntamente com o dom da profecia do Espírito Santo. E Hulda entrega a palavra do Senhor para o rei e para todo o povo, que não coloquei aqui, mas eu gostaria que depois os professores, né, analisassem em casa, em 2 Reis 22, 16, capítulo 22, versículo 16 e 20, que aí deixa bem claro todas as palavras de Deus através da boca da Hulda, que entrega para o rei Josias, que aí depois nós vamos entrar em algo que pelo qual a apostilinha nossa, a revistinha, não conseguiu explicar, porque fala para Josias, você vai morrer em paz, só que ele morre na guerra. Mas nós vamos entender o porquê. Não há contradição da palavra de Deus, é mais uma vez uma atitude humana errada, que aí ele sofreu as consequências. Então, quando ele ouve a palavra, que Deus é com ele, que porque ele buscou ao Senhor de todo o coração, estudou a Torá, Deus vai ser com ele, e agora a reforma vai ser o quê? Instaurada. E aí nós vamos ver agora os atos bons de Josias. E após ele ouvir a leitura da palavra de Deus pelo escrivão, e ouvir a palavra do Senhor pela boca da profetisa, ele vai dar o início de uma reforma que nós chamamos de reforma profunda. Por quê? Tudo aquilo que seus pais, o seu avô, Manassés e Amon fez, Manassés arrependendo, como nós já dissemos, não teve tempo de consertar a casa. E Amon praticamente piorou o negócio. Então arrumou, desarrumou. E agora a reforma é muito profunda. Ele vai ter que destruir todos os altares de Baal, queimou, olha só o nível. Como nós vimos o coração perverso, nós vamos ver um coração que pelo qual está entregue totalmente ao Senhor. O que ele fez? Quando ele destruiu os altares de Baal, o que eu estou colocando aqui, professores, nos slides, não está completo. Eu coloquei as principais, os atos bons de Josias, mas na revistinha tem bem mais. Depois os professores dão uma analisada. Está mais explicado. Está mais explicado. Eu coloquei os principais aqui para nós ganharmos tempo. Então, o que ele faz? Eu coloquei os principais. Destruiu todos os altares de Baal, quebrou os vasos, rasgou, queimou as cortinas
queimou tudo e jogou a sua cinza nos sepulcros daqueles que o adoravam. Olha isso é uma mensagem, tá? Para deixar bem claro, ó, eis aqui são os idólatras, são seus deuses, aqui está eles, né? Queimou os ossos pagãos sobre os altares, olha isso. E esta mesma reforma fez em cidades distantes. Ou seja, então não foi só no templo que ele reformou. Ele reformou também todos os termos de Judá. Aonde foi? Porque a Bíblia fala que foi queimado o incenso nos altos. E fora dos termos de Judá e Jerusalém. Ele deu a ordem. Olha o nível de reforma. Por isso que eu chamo de reforma profunda. Por quê? Porque ele não ficou só em Jerusalém, ele não focou só no templo e nas cidades circunvizinhas. Ele andou por todo o território do Reino do Sul, fora dos termos do Sul, e todos os altares que existiam nessas cidades ele queimou. E acima de tudo também ele reparou o templo. É interessante aqui, né, professor Avanço, analisar que se fizer uma comparação com o que Ezequias fez, é muito parecido. Ezequias ele também fez isso, destruiu altares, reformou, reabriu o templo, restaurou o sacerdócio, fez tudo isso. Então, olha só, você pega Ezequias, Manassés e Amon, e aí Josias. No tempo de Manassés e Amon, eles já destruíram tudo aquilo que Ezequias tinha feito. Né? Então, aí Josias vem e restaura. É muito parecido, porém, no caso de Josias, ele amplia um pouco mais os termos da reforma. Exato. E aqui o item 5 fala, né, que ele trouxe até, inclusive, trouxe de volta os sacerdotes que estavam em outras cidades de Judá, ou seja, eles tinham sido espalhados, eles tinham sido expulsos. E no capítulo 35 do segundo livro de Crônicas, vai falar a respeito da celebração da Páscoa. Isso, essa semana celebra a Páscoa, assim como Ezequias tinha feito lá, né? Uma das atitudes que ele tinha feito foi a celebração da Páscoa, e Josias faz a mesma coisa. Exatamente. Ainda continuando, né, na revistinha também tem aí, eu coloquei como mais reformas. Derrubou os altares que seu pai Manassés tinha feito nos átrios do templo, como nós já falamos. Derrubou os altares e o santuário Alá, que Jeroboão fizeram em Betel. Por isso que nós chamamos de reforma mais profunda, porque agora ele vai ao Reino do Norte. Para quem não sabe, Betel está no Reino do Norte. Então, esses altares de santuário que Jeroboão fez, para quem não sabe, ele mandou esculpir nas entradas dos termos do Reino do Norte o bezerro de ouro, que foi feito lá em Êxodo 32, e ele traz o culto pagão. E olha que coisa, né? Muitos... tudo bem que nós estamos falando aqui de uma reforma de reis bons que Judá teve, né? Lá no norte, no Reino do Norte, Reino de Israel, nunca teve nenhum rei bom. Ou seja, eles mantiveram desde sempre, né? Depois que o povo foi expulso da terra pelo Império Assírio, tempos depois, aquilo que Ezequias não fez, né? Então Ezequias restringe a sua reforma ali a Jerusalém, ao território de Judá, e Josias ele vai ampliar isso, né? Vai levar essa reforma, e somente então nos tempos de Josias, aqueles templos pagãos, aqueles ídolos pagãos que tinham lá no território do norte, no território de Israel, somente nesse tempo é que eles são destruídos de fato. Exatamente, por isso que ele é chamado de o grande reformador, porque ele não fica só nas suas delimitações ou nas suas limitações territoriais. Ele se preocupa não com um termo, como é que se diz, geográfico e também político. Ele se preocupa com todo o povo de Deus, e a intenção, olha o nível de entrega, por isso que eu me utilizei dessa palavra, o nível de entrega do rei Josias. Então ele poderia falar, não, vamos reformar só a nossa área, que é a nossa casinha. Não, vamos ajudar os nossos outros irmãos, também vamos quebrar os altares idólatras, e foi o que ele fez. Também, olha lá, exterminou os médiuns, os magos, os adivinhos, aqueles que consultavam as necromantes, ou seja, consulta aos mortos. Então, tudo aquilo que pelo qual Manassés e Amon, seu pai e seu avô, fez de mal, ele o quê? Exterminou, e ele tirou. Como que ele fez isso? É aqui que eu quero adentrar, que eu coloquei no slide, a seguinte questão. Não existe reforma espiritual sem o conhecimento e o quê? Prática da palavra de Deus.
Então, Josias, com 16 anos de idade, ele estava sendo instruído pelos sacerdotes que ali estavam. A palavra de Deus é ensinada pelos sacerdotes, coloquei aqui, levitas e detentores do conhecimento da lei do Senhor. E o Quias, o sumo sacerdote, foi o instrumento preciso de Deus na vida de Josias, para que toda a reforma fosse em acordo com a palavra de Deus, sem nenhuma invenção humana. Então, se é necessário consertar uma vida, se é necessário consertar uma casa de Deus, isso não deve ser feito por questões humanas, mas deve ser feito em acordo com a palavra de Deus. E no tempo de Josias nós podemos falar assim, houve um avivamento espiritual, mas não existe avivamento espiritual se não estiver em acordo com a palavra de Deus. Vai existir os movimentos, né, professor Reginaldo? Mas são passageiros. O avivamento espiritual, ele nunca foi passageiro. O que acontece? Houve picos e também houve quedas, mas isso é a condição pelo qual o ser humano se encontra. Porque o avivamento espiritual está o quê? Disponível para todos nós, até mesmo nos dias de hoje. E ele implementa esse avivamento espiritual. Tanto é que é interessante que o professor Reginaldo já citou, a celebração da Páscoa. É através da celebração da Páscoa, isso está bem claro lá, depois vocês leem, na casa de vocês, professores, acompanhando, que através da celebração da Páscoa, os sábios rabínicos deixam bem claro que fez o quê? A fé monoteísta voltou no coração deles. É através da celebração da Páscoa. A fé dos hebreus em Yahvé, o eterno bendito seja, o Deus de Abraão, Isaac, Israel, voltou no coração deles, unificando novamente todo o reino do sul. E o sacrifício da Páscoa foi tão perfeita aos moldes da palavra de Deus. Olha lá, por isso que vem o avivamento. E é interessante esse texto de 2 Reis 23, 22, que você colocou aqui, né, Avanço? Sim. Você me permite fazer a leitura? Por favor. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes Olha que isso. julgaram. Olha, nunca na história dessa nação, né? Exatamente. Nem em todos os dias de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Olha só, desde nos tempos dos reis, né? Somente em Josias é que se celebra uma Páscoa nesses moldes, né? Tão perfeito quanto aquilo que a palavra de Deus já ensinava para fazer. E isso colocado, conforme lido na palavra de Deus, como estatuto perpétuo. Eles tinham que fazer isso todos os anos. Todos os anos. Vou citar dois juízes de extrema referência para os judeus e para nós, né? Antes disso, né? Vou citar o principal, vou citar Samuel. Olha lá, Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Dá uma olhada nesse homem, o nível espiritual. E, analisando o rei de Judá, ou um rei principal, o rei Davi. Então, para que fique bem claro, olha o que é um avivamento espiritual. É tão perfeito, mas isso só acontece porque a Páscoa, ela foi celebrada de acordo com a palavra de Deus. Então, que fique bem claro, não existe avivamento espiritual, não existe uma reforma espiritual sem o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Ou seja, eles aprenderam como que deve celebrar a Páscoa e praticaram ela. Tal ponto que está citado, o escritor do livro dos Reis deixou bem claro, exaltou, né, essa celebração judaica, a tal ponto que não houve tão perfeita quando se a instituiu. Se pode dizer, então, que, trazendo para os nossos dias, né, a obediência à palavra de Deus, fica muito claro o texto em que se fala que Deus não se alegra com os sacrifícios. Deus se alegra com a obediência do seu povo. Com a conduta. Com a conduta. Então, nós não devemos fazer nem menos nem mais. Perfeito. Né? Tem pessoas que querem inventar moda, inventar coisas para fazer, falar, dessa forma eu vou agradar a Deus. Não, você agrada a Deus sendo obediente àquilo que está na palavra. Exato. Né? Não é aquilo que está além da palavra, não é fazendo mais, vou surpreender a Deus e vou fazer mais. Não, meu querido. Você, querido professor, né? Nós
não temos condições de surpreender a Deus, né? Não há surpresas para Deus, né? Então nós agradamos a Deus quando nós fazemos aquilo que está estritamente mencionado nas Sagradas Escrituras, né? E foi exatamente o que Josias fez. E que fique bem claro, professores, que nós só vamos ter o avivamento espiritual em nossas vidas se nós estarmos em acordo com a palavra de Deus. Tudo que é excesso e falta nas Escrituras é pecado, professor Reginaldo. Isso que fique bem claro. O excesso é pecado. E a falta é pecado. E a falta é pecado. Então, como que eu devo ser? Você deve ser como Deus nos ordenou a que sejamos. Exatamente. E aí, verdadeiramente, o avivamento espiritual virá na tua vida, virá nas nossas vidas e virá sobre todo o povo de Deus. Muito bem. E aí, Josias recebe uma profecia de Hulda, né? Exato. Recebe o que está ali, 2 Reis 22:20. Ó, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então, vamos lá. Só que quando você pega, por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 35 ainda, está escrito lá assim, ó, depois de tudo isso, no 35:20, depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra quem? Contra Carquemes, junto ao Eufrates. Que são os assírios, tá? Isso. Lá em cima. Não tem nada a ver com Israel. Vai vendo. E Josias lhe saiu ao encontro. O que Josias tinha que fazer lá, Avanço? Então, é por isso que eu coloquei aqui no slide o seguinte. Olha a frase que eu coloquei, para que fique bem claro, professores, que acredito e peço para que vocês, por gentileza, frisem isso mais uma vez. As nossas escolhas podem interferir na vontade diretiva de Deus. Analisando a revistinha, ele coloca só bem algo superficial sobre isso, que ele diz que foi meio que parece ser contraditório, mas ele vai explicar depois o contexto. Sim. Ele parece ser contraditório, porque Hulda fala, né, Deus falando através da boca dela, que ele vai descer na sepultura em paz, mas ele morre em uma batalha. Isso, ele morre com flechas, né? Mas o que aconteceu? Preste bem atenção que eu vou afirmar aqui, professores. As nossas escolhas podem interferir na vontade diretiva de Deus. Deus falou para ele, falou, você vai morrer e vai descer a sua sepultura. Sua sepultura você vai descer em paz, ou seja, não vai descer em dias de guerra. Foi o que não aconteceu. Então Deus mentiu? De maneira nenhuma. É aí que entra a questão. O rei Neco, ele vai, depois vocês analisem aí nas escrituras, como o professor Reginaldo citou aí. O rei Neco, para batalhar contra os assírios, ele precisou adentrar pelo território de Judá. E entrando numa parte do território de Judá, lá vem Josias. E Josias começa a se opor ao rei Neco. E o rei Neco manda mensagem. Eu vou conjecturar aqui a história, mas depois vocês leem nas escrituras sagradas para entender o contexto. O rei Neco envia o mensageiro e fala, é o seguinte, eu não tenho nada contra você, Josias, e nem nada contra a casa de Judá. Deus é comigo. Olha isso. O rei Neco diz assim, Deus é comigo. Não entre nessa batalha, para que Deus não venha com juízo a você. Eu não tenho nada contra você. Quando você vê a guerra de Carquemes aí, na verdade é território assírio, tá? Então os sábios rabínicos já deixam bem claro e nos dicionários teológicos também já dá indicação que são os assírios. E a própria história se narra, né? Se narra dessa forma. E o que acontece? O rei Josias comete um erro gravíssimo. Primeiro ponto, ele não dá ouvidos ao rei Neco, e porque o rei egípcio, olha que interessante analisar que ele fala, né? E tá lá em Deus e D maiúsculo. Ele fala, Deus é comigo. Então tá falando do mesmo Deus de quem? Do rei Josias. É aí que nós temos que deixar bem claro. Ele não dá ouvido, mas ele poderia consultar, como foi dado a ordem antes. Vamos consultar um profeta do Senhor, se realmente o que Neco está dizendo é a verdade. Não, ele não ouve ninguém. E vai para a batalha. E vai para a batalha. O que acontece? É ferido por flecha, tiram ele, né, da batalha, mas ele morre na sua carruagem. Ou seja, morre em guerra. Por que isso aconteceu? Por uma decisão errada. Deus promete algo tremendo para mim, para o senhor, professor Reginaldo, para os professores. Mas isso só vai acontecer
se nós permanecemos em acordo com as orientações de Deus. Mas isso não contradiz, fique bem claro isso, não contradiz a profecia de Hulda. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, não vai contra o que está escrito lá. Né? Tu serás recolhidos em paz à tua sepultura. Então ele dormiu com seus pais, como se diz, né? Nesse jargão bíblico, né? Ele dormiu com seus pais, foi sepultado, ou seja, uma vida justa diante de Deus, uma vida de coisas boas, mas olha só, isso não impede que num determinado momento nós possamos tomar atitudes erradas, contrárias, e deixar de buscar a Deus em certas situações. Certo. E que isso, em função disso, haverá consequências. Perfeitamente. Né? O que aconteceu com ele em batalha foi consequência de que ele não buscou a Deus para saber do negócio, e foi alertado pelo próprio faraó Neco. Olha só que interessante, né? Um gentil falando para um judeu, um rei de Judá, dizendo o seguinte, falou, olha, não venha, não se intrometa, né? Usando outras palavras, né? Parafraseando, não se intrometa, essa questão não é sua, eu estou agindo em nome de Deus. Né? E ele não deu ouvidos, e aconteceu o que aconteceu. E ainda ele adverte, né, professor? Já diz assim, olha, não entre nessa batalha, porque senão vai sobrar para você. É aqui, professores, também que sempre se utilizo, né? Aí eu coloquei aqui, né, que seria um fim de paz, se Deus disse que seria um fim de paz, por que o rei morreu em guerra? Aí eu vou entrar nessa palavra que Deus falou ao meu coração em 2006. Nunca entre ou faça guerra que Deus não te chamou, ou que Deus não ordenou. Então foi o erro pessoal de Josias que ele pagou com a vida dele, sim. Tá? Não, ele continua sendo, as escrituras é bem clara que ele continua sendo um belíssimo rei, um grande reformador, mas um erro pessoal dele custou, professor Reginaldo, isso que nós temos que entender, custou a sua própria vida. Então isso nós temos que, né, nunca, uma vez perguntaram, né, para um judeu o que é entrar em assunto alheio, né? E o sábio judeu disse assim, professor Reginaldo, se você entrar num assunto pelo qual você não foi chamado, é o mesmo que pegar a orelha de um cachorro raivoso, tentar pegar. Experimente fazer isso. O que vai acontecer? Além do cachorro morder a mão desta pessoa, ele vai transmitir o quê? Uma doença. Foi o que aconteceu com o rei Josias. Uma atitude errada, entrou num assunto, foi advertido por Deus, porque a palavra se cumpriu, né? A palavra de Deus se cumpriu pela boca de um ímpio, como bem frisado o professor Reginaldo, faraó Neco, ou seja, ele não deu ouvidos, não foi consultar ao Senhor, não buscou o Senhor em relação a esse negócio e acabou pagando com a própria vida. Isso é chamado, como eu coloquei aqui na conclusão final, de uma desobediência. Né? E para encerrar, que fique bem claro, né? Então nunca entre numa batalha ou faça guerra se Deus não ordenou. Porque às vezes nós levantamos uma bandeira para defender fulano, ciclano, mas não temos a compreensão se aquela situação não foi provocada pela própria pessoa. Perfeito. E se Deus não está agindo ali de uma certa forma. Uma repreensão. Como uma repreensão. Perfeito. Então é necessário uma compreensão completa, uma compreensão plena de uma situação específica para que nós possamos nos posicionar. Porque às vezes nós levantamos bandeira para defender esse ou aquele sem conhecer exatamente o que está acontecendo ali. Então uma mensagem que fica muito clara aqui no final da vida de Josias não se meta onde não foi chamado, principalmente quando Deus está no negócio. Exatamente. Então que fique no contexto para nós, professores, porque os professores, nós somos procurados, eu sou procurado, professor Reginaldo, vocês, professores, são procurados na sala de aula. Quando o irmão vier, isso não foi a teologia que me ensinou, isso foi o campo do ministério, Deus tratando comigo de forma direta. Quando a pessoa chega e diz assim, ó, meu irmão, ore por mim. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? A pessoa, não, você se apresenta. Eu falei, não, primeiro nunca entro na presença de Deus sem o que falar. Você nunca deve fazer isso. O próprio Jesus fala, não adentre diante do Senhor com palavras vãs. Então eu falei, querido, eu preciso saber. Porque às vezes a pessoa, ela tem
ela vê em você uma referência, mas às vezes ela tem até vergonha de dizer o que está acontecendo. E às vezes a situação que ela está passando, Deus está usando o chinelo. Vou usar essa expressão. Ou o cinto. Ou o cinto. A varinha de marmelo. Exatamente, que enverga e não quebra e é ardido o negócio. O que acontece? Vai você orar, vai sobrar a varinha para você também. Então que fique bem claro, sempre pergunte e diz para essa pessoa, olha, eu só estou perguntando isso não para saber da sua vida, mas eu quero saber como verdadeiramente eu devo orar. Às vezes você não vai precisar orar, querido amado professor, por essa vida. Você só vai conscientizá-lo daquilo que pelo qual ele está passando, por que ele está passando. E aí a própria oração desta pessoa, ela vai mudar diante de Deus e Deus vai mudar a situação dela. Talvez você não precise orar, talvez você seja o instrumento de correção para a vida dessa pessoa, para que ela se conscientize. Então, não vai adentrando numa batalha onde Deus não te chamou e também não comece uma guerra onde Deus não te ordenou. Muito bem. Então, chegamos ao final do nosso estudo e apenas falando a respeito dos eventos finais aí de Judá antes do cativeiro babilônico, né? No final, após Josias, Judá tem outros 4 reis que reinam por pouco tempo. Né? Você tem ali Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Testa de ferro. Então, a partir da morte de Josias, Judá passa a ser um estado vassalo. Perfeito. Então, primeiramente, sob o domínio dos egípcios, eles se revoltam contra os egípcios, depois vem a Babilônia, e no final, Zedequias se revolta contra o rei babilônico, e aí que eles vão lá e destroem de vez lá o templo, tudo. Então, naquele mapinha que nós mostramos lá, naquele organograma, né, dos reis, você vai ver as datas das 3 invasões babilônicas em Judá, né, que culminaram então com a destruição do templo, começando em 606 com a primeira leva de cativos para a Babilônia, onde vão ali os príncipes, né, os principais ali de Judá. Daniel, Sadraque, Daniel e os seus 3 amigos estão juntos nessa primeira aí. E depois, no final, em 586, quando é definitivamente destruído. E os 70 anos de cativeiro, eles são contados a partir desse ano 606, né, que é a primeira leva de cativos ali para Babilônia. Muito bem, professor Avanço, vou fazer a leitura aqui desse último versículo que você colocou, né? Todavia, o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, como também a casa que disse, estará ali o meu nome. Olha só. Isso. Então veio a conta. Veio a conta. Então isso é falando a respeito da última fase ali do cativeiro babilônico, em 586, quando o templo é destruído, enfim, né, a ira de Deus utilizando de uma outra nação para aplicar a correção ali em Israel. Então, querido professor, é isso. Fica aqui a nossa disponibilidade para caso haver alguma dúvida em relação a algo que a gente falou aqui, algo que a gente comentou. Se houver dúvida, volta lá o vídeo ou manda uma mensagem para a gente. Fala, olha, professor Avanço, professor Reginaldo, vocês falaram em determinado ponto isso, eu não entendi, eu fiquei na dúvida, eu ouvi algo diferente. Nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Perfeitamente. Muito obrigado, Deus abençoe e até um próximo vídeo. Eu agradeço a Deus mais uma vez, professor Reginaldo, por fazer de nós instrumentos e louvo a Deus também por fazer de você, querido, amado professor, também um instrumento que vai levar a palavra de Deus ao coração do povo eleito, a nação santa, o povo eleito e escolhido. Deus abençoe a vida de vocês, professores. Estou também inteiramente à disposição. O professor Reginaldo vai enviar o material que vocês aí estão adquirindo via e-mail, via nos seus contatos. Esperamos estar em uma outra próxima. Fiquem